Olá e seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui na introdução da comunidade Vida Plena. Meu nome é Fábio Silva e eu vou continuar aqui te conduzindo nessa jornada de transformação na sua saúde e da sua vida. Eu quero aqui detalhar mais um pouquinho o assunto Vida Plena. Afinal, a comunidade Vida Plena, a gente tem que entender o que seria essa vida plena. Muita gente fala sobre a prosperidade, inclusive que vida plena é você ser rico, milionário, e aí você poder ter o dinheiro aí para gastar o que você quiser, comprar uma lancha, um iate, uma ilha, seja lá o que for, e outros já pensam de uma maneira diferente. Mas, deixando os achismos de lado, vamos para a íntegra da palavra de Deus. O que diz o texto de João 10:10, que é o texto que eu vou trazer aqui agora? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em algumas traduções diz, e a tenham de forma plena, tenham uma vida plena. Então, primeiro ponto aqui que a gente precisa entender em relação a esse texto, qual é a palavra, o termo original grego, do grego koiné, o grego em que foi escrito o Novo Testamento, qual é o termo original que foi usado ali na palavra vida, que foi traduzido por vida. E a gente tem aqui, conforme mostra no slide, o termo zoe. Zoe, que significa o quê? É a vida que vem de Deus. Ou seja, como diz João, nele estava a vida, e os homens rejeitaram. Então, a vida de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, essa vida que é compartilhada, que é comunicada a todos os seres humanos e aceita quem quer. Então, o papel de Cristo foi vir e deixar disponível essa vida de Deus, que é o Zoe, não é bios, por exemplo. Se fosse se referir aqui à vida biológica, o termo seria outro, seria bios. Mas aqui entrou o Zoe, que significa o quê? A vida que precede de Deus, ou seja, a própria presença de Deus. E um outro detalhe aqui que é importante é o termo abundância, Essa palavra abundância, ela foi uma tradução do termo grego perissós. Perissós significa abundância, aquilo que é pleno, que é completo, que é transbordante, que é acima do comum. Então, entendendo os dois termos originais, a gente consegue chegar, a gente sai do achismo, que muita gente se encontra, e a gente chega no original, no entendimento perfeito da palavra de Deus, que é o quê? Jesus, ele veio para comunicar, para compartilhar da sua vida, a vida de Deus, a presença de Deus, hoje compartilhada pelo seu Espírito Santo, e o termo abundância significa, dentre outras opções que a gente tem de significado, significa também pleno, cheio, completo, transbordante, na verdade, mais do que completo, transbordante. Então a gente tem esse significado. O que é ter uma vida plena? É uma vida cheia da presença de Deus. É uma vida onde a gente atua ali, a gente opera debaixo do governo de Deus, como reis vassalos. Voltando um pouquinho no tempo, voltando aí aos assuntos de quarta série, o que é um rei vassalo? O rei vassalo, de repente, para você que não lembra, é aquele rei que ele governava até, como rei, inclusive, mas ele tinha um soberano, ele tinha um rei acima dele, que geralmente era um rei dos reis. Ele tinha outros reis em outras nações, em outras regiões, e ele que era o rei maior, digamos assim, e governava todos esses reis, apesar de dar certa autoridade para que esses reis continuassem governando nas suas próprias regiões. Então a gente governa a nossa vida como um rei vassalo, Inclusive Romanos 5,17 fala sobre isso, que nós reinamos em vida com Cristo, e não somente com Cristo, mas sob Cristo, ou seja, sob a autoridade de Deus, andando, se comportando, tomando decisões que estão de acordo com as orientações de Deus. Isso é uma vida plena. E a gente vai ver isso com mais detalhes, quais são os frutos de uma vida plena. Porque uma vida plena ela não é sozinha, ela tem os seus frutos, e nós vamos ver aqui. Um outro slide aqui
para a gente poder acompanhar melhor. Vida plena. O que não é vida plena definitivamente? Porque o texto de forma alguma fala sobre riquezas materiais. Ali não está falando sobre ter casamento. A pessoa que é casada ou é solteira, ela pode ter uma vida plena. A pessoa que é milionária ou a que tem um trabalho de carteira assinada que ganha um salário, ela pode ter uma vida plena, ou que não ganha salário nenhum. A vida plena, ela não depende de circunstâncias externas. É algo que é de dentro, é relativo ao interior do ser humano. Esse é o maior sucesso que a gente pode alcançar na nossa vida. Então aqui, ó, vida plena não é acumular riquezas, buscar status, né, e fama, trabalhar sem parar, ter uma vida sem problemas, satisfazer todos os desejos. Isso não é uma vida plena, isso é utopia, principalmente ter uma vida sem problemas e satisfazer todos os desejos. Por quê? Porque nem tudo que a gente deseja é bom para nós. Então cabe a nós confiar em Deus para que Ele fale, Ele dite, Ele providencie aquilo que nós precisamos, nós necessitamos. Até porque, além de saber o que nós precisamos, nós também precisamos entender como que nós vamos obter aquilo ali, como que nós vamos gerir aquilo ali depois que estiver em nossas mãos e também quando que nós devemos lançar mão ou obter um determinado tipo de objetivo, ou de patrimônio, ou de propósito, ou de qualquer outra coisa. Então, ó, o que é uma vida plena? Comunhão com Deus, comunhão íntima com Deus, é um relacionamento, não é ir para a igreja. Ir para a igreja, a gente vê que em uma certa ocasião Jesus expulsou um demônio de uma mulher que estava dentro da igreja. Então, ir para a igreja, até o demônio vai. Agora, ter uma comunhão, um relacionamento íntimo com Deus, isso é para poucos. Então, ó, propósito para viver, né? Uma vida plena é uma vida com propósito, né? Eu falei isso lá no primeiro vídeo, na nossa introdução, é que o nosso trabalho aqui é fazer com que você tenha uma vida com propósito. Então você sabe qual é a sua missão de vida e você vive todos os dias para cumprir com a sua missão de vida. Tudo está atrelado e de alguma forma contribui, seja direto ou indiretamente, com a sua missão de vida aqui na Terra. Um outro ponto, tem paz que excede todo o entendimento, alegria que não depende de circunstâncias, sabedoria para tomar decisões, saúde para cumprir a missão, relacionamentos saudáveis, servir e abençoar outras pessoas e o crescimento contínuo com Cristo, ou seja, um aperfeiçoamento de si mesmo contínuo. Não existe essa coisa que agora eu sou pastor, agora eu sou missionária, agora eu sou apóstolo, eu sou bispo, seja lá o que for, agora eu não preciso mais crescer, só vou ensinar. Isso é uma grande mentira no meio do povo de Deus. O que a gente precisa é se desenvolver continuamente, todos os dias, porque sempre haverá espaço para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso crescimento em Cristo. Então eu quero agora, no próximo conteúdo, eu vou te mostrar algo muito interessante sobre essa questão de vida plena e continue me acompanhando para que você tenha entendimento sobre isso, porque eu acredito que vai mexer com a sua cabeça e um pouquinho com o seu coração. Deus te abençoe.